gente! E aí, feras? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos A gente hoje tá mais ou menos inusitado para fazer a nossa live de hoje. Hoje é a nossa 22ª live. Meu nome é Amanda. Eu sou o Leandro. E o tema de hoje é Efeito sanfona. Como se livrar de uma vez por todas do efeito sanfona e conseguir emagrecer de forma definitiva. Tchim-tchim? A nossa aguinha titular. Bora pra action. Deixa eu só ver se a gente tá online aqui. Ontem nós começamos a falar um pouquinho sobre os hábitos da magreza, né? E os hábitos da pessoa que consegue permanecer magra, eles precisam ser modelados para que a gente possa virar essa chavinha dentro da nossa mente e conseguir efetivamente emagrecer de forma definitiva. Então, se você não assistiu a live de ontem à tarde, das 3h30, seria legal se você assistisse, porque nela a gente já passou um exercício fantástico já tiveram várias pessoas que me mandou no direct a foto da planilha, já começando a preencher aí essa planilha. E é importante a gente fazer esse exercício por pelo menos 24 horas para que a gente possa observar o nosso corpo. Então, ontem nós falamos bastante da importância da gente resgatar algo que a gente nasce com isso, mas que a gente perde ao longo da nossa vida, que é o controle de fome e saciedade, né? Que é controlado ali pelo nosso hipotálamo, no cérebro. E a gente precisa de ter esse controle. Inclusive ontem, antes de ontem, eu falei um pouquinho sobre gordura. E um dos hormônios, né, que ele atua na sensação de saciedade é a leptina, certo? Então a leptina ela é produzida pela célula adiposa e a grelina ela é produzida pelo estômago, né? Então, quando o estômago ele fica vazio, aí aumenta a produção de grelina, que manda mensagem para o nosso cérebro para avisar de que precisa entrar comida, precisa entrar energia. E depois, quando o nosso corpo está satisfeito, ele manda uma mensagem através da leptina, que é produzida pelas células adiposas, ou seja, pelas células de gordura, para o nosso cérebro, dizendo que nós já estamos satisfeitos e que pode parar de entrar grelina. E baseado nesse conceito, que é o centro de controle da fome e da saciedade, ontem a gente passou um exercício para que as pessoas pudessem, então, fazer uma avaliação do seu dia em momentos em que elas têm uma sensação no corpo de fome. Ontem a gente passou quais são as sensações, então se você não assistiu a live de ontem, assiste que vai valer a pena. E depois classificar entre fome, vontade e desejo de comer. E também se de repente comeu algo sem ter planejado, ou seja, comeu como se estivesse no piloto automático. Porque o grande desafio é que muitas coisas a gente coloca no piloto automático. Para a gente não ter que ficar pensando para fazer tudo o que a gente teria que fazer, a gente acaba colocando no automático, né? A gente de tanto que faz e repete alguma coisa, entra no automático. Eu tava conversando com... Deixa eu só falar um oizinho pra minha mãe. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Tava conversando com um amigo nessa última viagem que eu fiz e ele é um especialista com relação a essa questão de estudo sobre decisões. Sabe quantas decisões a gente faz, né? Uma pessoa normalmente faz quando ela acorda às 8 da manhã. Quantas decisões ela tomou até o meio-dia? Você tem ideia? Muitas, quantas decisões acredito. Você acredita que a gente toma e não percebe, tá? Que são, somando todas as decisões já, automatizadas, né? E aquela que a gente tem consideração, 400 mil. Olha isso, gente. Pensa se tudo isso não tivesse no nosso piloto automático, se não tivesse automatizado. Imagina cada coisa que a gente tem que fazer, né? E decisões que a gente tem consideração, dentre as mais fortes, as mais exigentes e as menos exigentes, 50 mil. E o que isso tem a ver com o efeito sanfona? Nossa, o efeito sanfona eu falo que é uma trilha neural. Assim como todas as outras, o efeito sanfona é uma trilha neural. E se você não tiver uma estratégia para fazer igual a gente faz no computador, para a gente poder deletar tudo, formatar tudo, né? Tipo, arar o terreno e começar de novo uma trilha, você nunca vai sair do efeito sanfona.
É uma trilha neural que você está ali, por mais que você tente alternativas, você vai ver que todas as suas decisões automatizadas vão levar você de volta para essa trilha que já foi estabelecida. Sim. Então, assim, uma coisa que é importante, né? Vamos contar como se fosse, por exemplo, um gramado. Imagina um gramado bem grande, né? Onde existem caminhões que vão começar a passar por ali, né? Então, existe ali um gramado, só tem grama ali. E o caminhão começa a passar por ali. Então, um caminhão passa, outro passa, outro passa, outro passa, outro passa, outro passa. E aí, a hora que, de tanto que passa caminhões ali naquele pedaço daquele gramado, aquilo lá vai ficar numa terra funda, com a marca das rodas do caminhão e vai virar uma estrada, certo? Então, ali é possivelmente... É super possível a gente perceber que aquilo ali é uma estrada que foi formada, assim como, por exemplo, acontece em trilhas de mato, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, que eu ia muito para São Vicente e, nossa, a gente adorava ir para lá e a gente descobria, sabe, a gente fez amizade com o pessoal local lá e a gente descobria várias trilhas, vários lugares assim muito legais. Então tinha uma trilha que a gente andava assim uns 40 minutos no mato, era estreitinho assim, e a gente tinha que caminhar ali, né? Só que as pessoas já tinham descoberto aquilo. Então imagina que em volta era tudo matagal, mas todo dia tinham pessoas que queriam ir visitar aquela praia, que era paradisíaca, que era uma praia isolada de tudo, uma praia limpa, né? Só que tinha uma caminhada ali de 40 minutos, então as pessoas passavam por aquela trilha e voltava, todo dia tinha gente passando por ali. Então a gente já sabia para onde ia, pela trilha. Óbvio que a gente não ia entrar no meio do mato, porque a gente não sabia onde ia dar o meio do mato. Então a gente já entrava por essa trilha que ia levar a gente para a praia. E as suas conexões neurais, nesse sentido, é exatamente a mesma coisa. Então, quem são as pessoas que passam por ali? São os seus pensamentos. Então, se você pensa todo dia do mesmo jeito, aquela ação, ela vai ficar automatizada. Ou seja, você vai construir uma trilha, construir uma estrada. Agora imagina que vem ali a polícia e fala, não, aquilo lá é uma propriedade da Marinha, vocês não podem entrar mais nessa propriedade. Fechou a entrada da trilha. Pum, fechou ali. Tem lá uma placa, o dia que você vai lá resolve pegar uma praia maravilhosa, tem lá uma placa que fala, daqui você não passa mais. Uma cerca elétrica. Tem uma cerca ali que você não pode mais entrar. E aí o que acontece? Vai passar o tempo, a chuva, o frio, o vento, né? As condições ambientais, de uma forma geral, tudo vai fazer com que aquela trilha... O pássaro vai passar por cima, vai jogar uma semente, essa semente vai cair naquela terra, a chuva vai afofar essa terra, a semente vai germinar, vai nascer mato, aonde era a trilha. E ela vai acabar, acabou a trilha, né? E aí, o que as pessoas resolvem fazer? Resolvem encontrar um outro caminho, um outro lugar, uma outra praia. E aí começa tudo de novo. Então elas começam a passar, até que aquilo lá vire uma trilha que não suba mais do mato e que ela esteja apropriada para as pessoas passarem por ali. É exatamente isso que acontece no efeito sanfona. Agora, essa trilha, ela é formada com a primeira pessoa que passa? Uma trilha é formada? Não, ela não é formada a trilha. Ficam vestígios de que ali passou. Mas não significa que tem uma trilha. O que precisa para ser criada? Uma ainda nem vestígio quase não dá para ficar, né? Pode passar uma só assim, né? Uma vez só. Fica ali. Se ela for... imagina, uma pessoa abriu o mato, deu uma facada. Não formou uma trilha, mas fica vestígios ali. É algo que outra pessoa pode olhar e falar assim, por aqui é mais fácil passar do que eu começar uma trilha nova. Esse é o vestígio. É assim que o nosso cérebro trabalha. O nosso cérebro, ele procura algo que já aconteceu, uma memória nossa, para poder conduzir as decisões para aquela trilha. Oi, então, Ellen, seja bem-vinda. Tudo bem? Estamos falando aqui sobre efeito sanfona. Olha lá. A Ferzinha. Oi, Dona, seja bem-vinda. Tudo bem? Então, eu estava explicando aqui como que são formadas as trilhas neurais. Funciona exatamente, é muito parecido em como que é formada uma trilha no meio do mato. Nosso cérebro é virgem, é limpo, é novo, como um cérebro de bebê, e ele vai utilizando todas as nossas memórias
para poder ter vestígios de caminhos mais fáceis, que a gente consiga economizar energia principalmente e decisões. Você pode entender energia para o cérebro como decisões. Tudo aquilo que a gente fala assim, nosso cérebro economiza energia, pode apostar que são economia de decisões. É como se a gente tivesse uma conta bancária repleta lá de número de decisões e que a cada momento do nosso dia a gente vai sacando decisões dali. Então nosso cérebro quer economizar as decisões. O que ele faz? Um mato, quando alguém está atravessando o mato, a primeira pessoa que passou, ela só é capaz de deixar vestígios. A não ser que ela passe várias vezes, deixando sempre mais vestígios, a gente não vai conseguir criar uma trilha. Só que independente da gente criar a trilha ou não, o nosso cérebro, por conta de querer economizar as decisões, vai tendenciar cada decisão nova que a gente tem que tomar para esse caminho que é mais fácil. Então vai ser muito fácil da gente poder entrar num efeito sanfona. Apesar de parecer que o efeito sanfona é muito duro, e eu já vou te explicar por que o efeito sanfona é pior do que você criar uma nova rota. Apesar do nosso cérebro querer jogar a gente para o efeito sanfona, o efeito sanfona ele não é criado automaticamente. Precisa de investir tempo, esforço, precisa de algumas decisões. Só que essas decisões são tendenciadas, elas são influenciadas por aquilo que a gente já construiu. Quer um exemplo de um efeito sanfona? O ambiente onde a gente está inserido. O ambiente onde a gente está inserido é um indício de que a gente vai sofrer do efeito sanfona. Porque o ambiente ele vai determinar trilhas neurais que são aquelas pessoas que passaram e deixaram vestígios. Quer um exemplo? A gente começa a fazer um programa para emagrecer e a gente está num ambiente onde as pessoas já fizeram aquilo e não tiveram sucesso. Então elas têm um vestígio. Isso não dá certo. Mas não é que a trilha não dá certo. Ela não dá certo para aquela trilha. Só que o nosso cérebro, por não querer tomar decisões novas, ela pega aquela decisão para economizar e fala, oba, alguém decidiu por mim. Então eu vou entrar nesse trilho aqui que para mim é mais econômico. Não é a nossa. Eu achei mesmo que não era a nossa, né? Então vai querer pegar aquela decisão, olha só. O cérebro fala assim, putz, eu não tenho que decidir por mim. Eu posso pegar a decisão daquela pessoa e me apropriar dela. Só que aquela pessoa está frustrada, está deprimida, está insatisfeita, só que ela está conformada. Aí o que a gente faz? Por conta do ambiente, a gente se apropria daquele vestígio e algo que era uma nova construção de rota cai para uma decisão que já foi tomada por alguém. É aí que começa a construção do efeito sanfona. O que mais? Então assim, né, as meninas chegaram aqui agora, só para elas poderem entender do que a gente está falando, nós estamos falando sobre como funciona a questão do efeito sanfona na nossa mente, tá bom? Deixa eu só ver aqui o que a Ellen falou. Não quero mais esse efeito na minha vida. Por isso eu tô com vocês pra sempre. Linda. Então o que acontece? É como se a gente fosse construir uma nova trilha, né? A gente vai deixar de passar pela trilha antiga que levou a gente a ganhar peso para fazer novas conexões neurais. Se a gente não fizer novas conexões neurais, a gente nunca vai se livrar do efeito sanfona. Então, a mudança do comportamento alimentar e do efeito sanfona, ela está na nossa mente, através de novas conexões neurais que a gente vai formar. Então, imagina que você está numa trilha onde você já pensa muito a mesma coisa, já faz muitas vezes a mesma coisa, já está habituada, está tão habituada que você nem consegue pensar de outro jeito, em fazer outra coisa, né? Então, você está lá naquela trilha que já foi formada e cada pessoa que passa ali é um pensamento seu, tá? Então, são os pensamentos que ficam ali passando na sua mente. Então, você pensa assim, agora eu vou acordar, vou comer pão com manteiga, café com leite. Porque eu gosto, porque me dá prazer e tudo mais. Só que a gente não percebe, que a gente não fica pensando isso. É automático. A gente vai lá e faz, né? Por quê? Porque de tanto que passou por aquela trilha, criou uma conexão neural forte, densa ali e quase que imutável. Mas aí, vai lá e fecha aquela trilha. Fechou a trilha, você não pode mais passar por aqui. Decidi que vou fazer o desafio 21 dias e vou me livrar do efeito sanfona. Vou fazer igual a Ellen aqui, ó. Ela. Não largo mais. Não largo mais.
Aí o que que acontece? Você vai ter que criar um novo trilho, certo? Por quê? Porque aquela trilha, ela foi fechada. Por essa trilha aqui, se você continuar indo, o que você vai encontrar lá na frente é só ganhar mais peso, né? Você pode até tentar pegar um atalho, tentar dar uma encurvada ali para ver se chega na praia com mais rapidez, mas na verdade você vai acabar voltando para a trilha, porque é onde já está confortável, né? Tudo que você tiver que desbravar daquele mato vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser complicado, vai ter risco. Vai ter coisa nova. Então, seu cérebro vai ficar espremido. E olha só, quando isso acontece, qual que é o primeiro indício de que você tá voltando pro efeito sanfona? A gente fica antenado para ouvir tudo aquilo que as pessoas podem decidir por nós mesmos. Que o nosso cérebro não quer tomar decisão. Ele não quer tomar decisão, mas só que ele não vai falar para você assim, olha, não quero tomar decisão. Ele vai falar assim, olha só, ela decidiu, ela tem autoridade no que ela tá falando. Olha só, fulano já fez isso e não deu certo. Ela falou que não deu certo. Então o cérebro vai se apropriando dessas decisões terceirizadas e vai tomando aquilo como verdade. Às vezes, não é de uma pessoa só que vai fazer as nossas decisões voltarem para o efeito sanfona. Ela vai precisar pegar a influência de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 pessoas, mas nossa mente vai estar procurando isso. E vai fugir, sabe do quê? Vai fugir disso que a Ellen falou. Construir uma nova rota. Fugir de estar junto com as pessoas que te colocam numa situação de tomar decisões. Nos programas que a gente faz de mentoria, de acompanhamento, em grupo, individual, uma das coisas que a gente programa a mente dos nossos alunos é da gente não tomar decisões por eles. Você sabe o que mais as pessoas perguntam pra gente? O que é melhor eu comer? Isso ou aquilo. Posso Amanda, tomar vinho? Posso tomar cerveja? O que é melhor? Isso que é melhor? ou aquilo? O que é isso ou aquilo? E a gente sempre devolve com carinho, que eu aprendi com a Amanda, né? Com carinho a gente devolve e fala assim, o que você acha? Porque o nosso cérebro ele não quer tomar decisão. Então imagina que para você tomar a decisão de se eu posso tomar um copo de vinho ou não, você quer terceirizar essa decisão. Você quer que a pessoa da qual você decidiu seguir, te acompanhe, ela te abençoe nessa decisão. Ela o seu liberte. cérebro sabotador quer ouvir o quê? Pode, uma taça de vinho não tem problema nenhum. Sabe por quê? Depois, quando você faz aquilo que o seu cérebro quer, que é não assumir responsabilidade, não tomar decisão, voltar pro efeito sanfona, que é um lugar já conhecido para ele já tá acostumado, ele quer no final, quando você não perdeu peso nenhum, fala assim, a culpa não é sua. A culpa é daquela pessoa que você contratou que ela não te deu o caminho certo. Então, é exatamente esse caminho que o nosso cérebro quer nos levar, né? Então, o que a gente faz para construir um caminho? Ela é autorresponsabilidade, é isso mesmo, falta autorresponsabilidade. E falta a gente assumir algumas decisões mesmo, né? Por exemplo, se você me pergunta, né, Amanda, posso tomar uma taça de vinho? A pergunta é, o que você acha? Nossa. O que você acha? E aí a resposta, sabe qual é? Acho que não. Ou acho que sim, né? Não, às vezes vai acontece. Mas nunca vai eu ser. acho que uma tacinha de vinho só não faz mal. Às vezes a pessoa fala isso. Mas isso é uma dúvida. O que você acha? Quando a pessoa pensa acho que assim, é uma dúvida. É uma dúvida. Você está saindo da câmera? Porque eu tô olhando pra você, Denise. Eu acho que isso é uma dúvida. Quando a pessoa responde assim, você fala assim, o que você acha? Ela fala, eu acho que uma tacinha não vai fazer mal. Ela não tem convicção. A convicção que ela tem, ela fala assim, eu sei que não pode. Não, eu sei que pode, mas não me convém. É assim, ó, eu sempre falo pros clientes, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Por um período. Por um período. É isso que é mágica, é por um período. Depois você vai dominar sobre essas coisas. Sabe o que é o mais legal? É a gente não ter uma taça de vinho dominando a gente. É a gente não ter um doce dominando a gente. É a gente não ter uma pizza dominando a gente. É a gente decidir. A gente querer ou não querer determinada coisa. Entende? Eu contei que antes de ontem a gente foi no Porto, que eu fui buscar o Leandro, e a gente foi tomar um sorvete de iogurte, que eu adoro. Só que eu sempre coloco, no iogurte eu coloco, né? Colocava, né, antes,
a cobertura que eu gosto. E teria Top. problema? Não teria problema nenhum, sabe por quê? Porque eu já sei que nunca mais vou ser gordinha. E outra coisa que eu sei é que esse sorvete eu vou tomar uma vez quando eu for pro Porto e olha lá, né? Então eu sei que não vai ter problema, não vai ser ele quem vai atrapalhar o meu emagrecimento, de jeito nenhum, ou que vai me atrapalhar de conseguir manter meu peso sob controle. Eu sei disso. Só que eu sempre faço exercícios para mostrar para minha mente que quem manda sou eu, não são as minhas vontades. Eu faço questão de deixar isso claro para ela. Silenciar a voz do meu sabotador e falar, querido, aqui quem manda sou eu. Você não tem governo sobre a minha vida. Então, quando eu fui no tomar o sorvete, eu pedi a cobertura de morango. Então, pedi iogurte com morango. E aí, a Ana Laura até, sabe, mamãe, você não vai pegar a cobertura que você gosta? Eu falei, não, porque quem manda sou eu. Eu não quero e não estou com vontade. E o meu sabotador não vai me convencer do contrário, porque quem manda aqui sou eu, não é ele. Então esses treinos você tem que fazer pro resto da sua vida. Não é porque você chegou no seu resultado final que você pode, ai não, agora eu já tô magra, posso comer um sorvetinho. Ai não, agora eu já tô magra, posso tomar um vinho. Ai não, agora eu já tô magra, posso comer não sei o que lá. Sabe por quê? Porque essa é a mesma pista que você tava andando. Então essa é a mesma trilha. O que vai acontecer? Você devagarzinho, cada vez que você decide se deixar levar pelas suas vontades e por aquilo que é mais agradável para o seu cérebro da recompensa, você, ao invés de dar um passo para frente para terminar a trilha, você dá um passo para trás para voltar lá no começo da trilha. E aí são mais 40 minutos para frente, são mais 40 anos para frente que nós vamos ter que dar conta disso. Então não adianta, se você quer se livrar do efeito sanfona, você tem que fechar essa trilha e abrir uma nova trilha. É uma nova trilha, é uma nova rota. Não pode ser aquela. Muda a rota. Não pode ser aquela que você está passando por ela. Então você vai ter que passar por uma nova trilha. Ai, Amanda, mas eu nunca mais vou assim cometer erros, né? Vai, e muitos. Sabe por quê? Porque a trilha ainda não está formada. Os seus pensamentos ainda não estão com conexões neurais novas para te ajudar a decidir pelo sorvete pelo iogurte com morango. Ela vai querer levar você para o prazer da cobertura. Entende? Mas quando você vai passando por aquela trilha, firmando o seu pensamento, fazendo os seus exercícios mentais, fazendo o pensamento passar por ali várias vezes, várias vezes, daqui a pouco você vai falar, quer saber? Acho que eu nem gosto mais dessa cobertura. Ou então você vai falar, hoje eu vou combinar comigo que eu vou tomar esse sorvete. Era isso que eu ia falar. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a planejar. Tem uma coisa hoje que eu vou pro Porto e vou tomar sorvete. Tem uma coisa que a Ana Laura adora. Sabe o que é? Sentar com a gente para assistir um filme. E ela adora, e isso daí já não é uma rotina, mas é um ritual. Ritual é algo que você faz, mas que você não faz com frequência. É um ritual. Ela gosta de escolher um filme, estourar uma pipoca e a gente come. Só que eu não quero comer pipoca. Eu não quero me render àquele momento para agradar a minha filha e eu tenho que comer a pipoca. Então o que eu vou fazer? Só que eu amo pipoca. Todo mundo sabe, lá em casa eu amo pipoca. Só que eu decidi que eu vou sentar para assistir um filme com ela, mas não vou comer pipoca. Sabe? E não é porque eu vou me privar da pipoca. Eu vou ter que fazer esforço. Ai, não senta perto de mim. Ai, vou ter que resistir. Ai, sai pra lá com essa pipoca. Ai, nossa, pipoca com manteiguinha, com queijinho ralado. Não, pelo contrário, eu cheiro a pipoca e falo, nossa, delícia, você é deliciosa. Adoro decidir que não. Você é deliciosa, só que quem manda no meu corpo sou eu. É isso. Quem manda nas minhas decisões sou eu. E o dia que eu quiser comer a pipoca, sabe eu vou falar lá pra frente. Dia que quiser comer a pipoca, sabe onde a pipoca vai estar? No mesmo lugar de sempre. Você sempre pode ir lá comprar a pipoca, levar pra sua casa, fazer a pipoca e comer a pipoca. Só que durante um período eu não podia ter pipoca em casa. Porque eu não tinha força o suficiente para poder falar não pra pipoca. A gente perde pra pipoca. Durante muito tempo, eu precisei de falar não pro açúcar do café. Então não podia ter o açúcar no café. Hoje, eu pego o açúcar que eles colocam na xícara do café e devolvo pra pessoa. Por quê? Porque eu não quero nem correr o risco de fazer no automático. Sabe, sair da aparência do mal. É automático, né? Às vezes é automático. Aconteceu água uma vez com gás. Água com gás. Água com Acabou gás. de acontecer, por sinal. Pedia um café, um abatanado e uma água das pedras fresca. Eu vim aqui nesse mesmo lugar, no dia que eu decidi não tomar mais água com gás. E aí eu até mostrei pra Amanda, falei assim, olha o que aconteceu.
Olha a força da trilha. E o efeito sanfona é assim. Esse é o efeito da trilha. É assim, a gente não consegue sair Hashtag sozinho. o efeito da trilha. O efeito da trilha. É o nome Sabe? da nossa live hoje. O efeito sanfona é assim, ele é um imã, ele puxa a gente. É como se você tivesse uma canaleta e água escorrendo. A água vai correr para onde? Assim são os nossos pensamentos. A nossa mente não quer tomar decisão. Se ela tiver que ir sozinha por um caminho que tem muitas decisões para tomar, ela vai falar assim: não quero, tô cansado, tô exausto, tô de mau humor, sabe? Vai vir uma TPM que não existe. Entendeu? Então, o efeito sanfona é isso. E isso é o efeito prejudicial. Agora, como que se constrói um efeito sanfona? O efeito sanfona é uma trilha neural. Sabe o que a gente faz com o efeito sanfona? A gente decide emagrecer do mesmo jeito que a gente decide fazer uma corrida de rua. A gente começa sem treinar, sem se preparar, sem o suporte técnico e tático específico, sem conhecer por onde a gente vai correr. É assim que a gente começa a emagrecer e querer fugir do efeito sanfona. A gente não junta perto da gente os elementos necessários. E aí a gente começa assim, igual um louco. Começa tipo assim, correndo. Não aguento mais, subi na balança agora, vi que tô ali 3, 4, 5 quilos acima do peso, preciso urgente emagrecer. E aí amanhã eu vou começar. Não é assim que emagrece. E aí começa, olha, como que as pessoas começam uma corrida de rua aleatoriamente? Começam sem treino. Sem entender tudo que a gente está fazendo aqui nesse desafio de 21 dias. A semana passada foi uma semana, quem acompanhou percebeu, foi uma semana quase que completamente de desconstrução. A gente teve que fazer parar as pessoas de passarem por aquela trilha. A gente interrompeu e subiu um muro ali. Colocamos um muro naquela trilha e falamos: olha, essa praia pertence à Marinha, você não entra mais. Você não tá entendendo, precisa pegar o comecinho da live para você poder entender que é exatamente isso, né? É uma placa que a gente colocou ali, por quê? Porque a gente precisa desconstruir o processo de pensamento da mente para recriar novas conexões neurais. E aí nós estamos o quê? Mostrando uma nova trilha, né? Essa nova trilha vai ser fácil? Não, porque ela é nova, nós vamos começar ela do zero. Filha, leva ela lá um pouquinho. Aonde? Nossa, olha a fralda dela como tá cheia. Vou trocar. Vem atrás de mim. Vai lá. Dá uma olhada. Filha, vai brincar um pouquinho com a Tata ali na areia, a mamãe já vai, tá bom? Na praia. Ela deve estar com fome já também. Então, gente, o que é importante a gente entender? Que a nossa proposta é construir junto com vocês uma nova trilha, porque na trilha antiga, a única coisa que vai acontecer é você vai ou engordar mais, ou então voltar um pouquinho e voltar para frente. Voltar um pouquinho e voltar para frente. E esse é o efeito sanfona. Nós precisamos colocar uma placa fechando essa trilha e abrir uma trilha nova. Por esse caminho não dá mais para ir. Agora nós vamos começar uma trilha nova. Anota isso que a Amanda falou. Se a gente não fechar a trilha antiga, você vai sempre querer colocar um pezinho lá. Só que como que a gente faz isso? É um condicionamento mental, é um treino. O efeito sanfona nada mais é do que um treino para fracassar. É um treino para fracassar no emagrecimento. Se você não desconstrói isso, a gente está falando de desconstruir, é desconstruir essa trilha. Se você não coloca esse muro e coloca uma placa lá que agora é proibido porque é propriedade da Marinha, esquece, você vai voltar. E aí, conforme você coloca esse proibido, você põe proibido em algumas ações que você vai fazer, que você pode até fazer, se você quiser simplesmente pular aquela placa e entrar de volta na trilha que você quer seguir, você pode, porque você também não é obrigado a obedecer, você vai sofrer as consequências, pode receber uma multa, pode ser preso, alguma coisa assim, mas aí você pode ir ali. Mas o ideal é aquilo que a gente falou. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Por quê? Porque se você pular aquela placa e entrar de volta naquela trilha, você vai sofrer consequências por aquilo, por aquela ação. Ou seja, se você não parar de fazer as coisas que estão te engordando, se você não parar de fazer as coisas que estão te engordando e substituir por coisas que vão te emagrecer, o que vai acontecer é que você vai colher os frutos desse resultado lá na frente. Agora, você pode até... pode continuar. Desculpa. Oi, Poliana, bem-vinda, linda. Deixa eu só falar uma coisa, depois você lê essa mensagem da Ellen, que é muito interessante. A gente pode até continuar fazendo as coisas que engordam e começar a fazer as coisas que emagrecem. Só que sabe o que vai acontecer? A gente não vai construir um novo trilho. E a gente vai olhar
pro que a gente está fazendo para emagrecer. E a gente não vai ver resultado. E a gente vai ficar o segundo super ponto frustrado. que eu ia falar agora. A gente vai ficar mais frustrado do que se a gente não tivesse fazendo as coisas para emagrecer. Inclusive, essa semana eu fiz uma live falando, você quer emagrecer? Se você quer emagrecer, você tem que parar de emagrecer. Parar de querer emagrecer agora, certo? Por quê? Porque quando você fala assim, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, é uma coisa negativa para o seu cérebro. É uma ancoragem negativa. É uma ancoragem negativa. O seu cérebro entende aquilo como uma obrigação e o cérebro odeia obrigações. Ele não quer seguir essa trilha. Por quê? Porque é dolorido, porque tem que deixar de fazer coisas que gosta, porque ele entende de várias formas, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma crença de que se eu resolver emagrecer, eu tenho que largar o clube do vinho, eu tenho que parar de tomar vinho com os meus amigos. Certo? Por quê? Porque isso é uma crença. Tipo assim, uma pessoa magra não combina com um clube de vinhos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É só uma crença que foi criada na sua mente. Certo? Por coisas que você já viveu, por bagagens que você carrega. Então, quando você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de querer emagrecer. É parar de querer emagrecer. Por quê? Porque o que você tem que querer, aonde você tem que focar, é no resultado. Olha lá o Tirolão. Compridão. Fala, feras. Ei, Compridão. Saudade de você, velho. A gente tem que focar sempre nos benefícios que aquele emagrecimento vai trazer pra gente, né? Então, quais são os benefícios que o emagrecimento vai me trazer? O que eu vou ganhar estando mais magra, né? Me sentindo mais saudável, tendo mais energia, mais disposição, podendo entrar numa calça que eu quero, no número que eu quero, me sentindo bem naquela calça, naquela roupa, naquele vestido, naquele biquíni. Então, isso daí, essa vida plena, que é a vida para sempre, a vida de sucesso, é a vida de céu, é a nova vida, a nova trilha que você está construindo, ela tá aqui, ó. É onde você vai desfrutar disso. Aqui. E você tá aqui, então você quer chegar aqui nesses benefícios do emagrecimento. Você não quer, porque quando você manda pro seu cérebro todos os benefícios que você vai ter, faz pra mim que vai dar certo. Sempre que você, então você tá aqui, você quer chegar aqui, certo? E o que você quer? Aqui, você, na sua cabeça, aqui é você magra, mas não é. Então vou fazer assim. Não é o seu emagrecimento. Aqui não é o seu emagrecimento. Aqui são as consequências do emagrecimento. São as coisas boas, os benefícios que você vai receber por você chegar nesse lugar. Só que o seu emagrecimento está no meio do caminho. Então, quando você decide começar a construir a sua trilha e começa a passar e fazer várias vezes, de forma repetida, você vai encontrar o seu emagrecimento. E depois, Amanda, depois você continua na mesma trilha, seguindo até a sua vida plena. Então não foque no emagrecimento. Entenda que o emagrecimento ele está no meio do processo. Mas o que vai fazer você ficar feliz e ajudar a colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor e finalmente conseguir emagrecer de forma definitiva é esquecer esse emagrecimento. Eu quero emagrecer, não preciso, eu não posso comer isso que eu quero emagrecer, não, eu não posso comer isso que eu... Não, isso tudo vai fazer com que você volte para o efeito sanfona, para aquela trilha que já foi fechada. Então o que você tem que focar? Em todos os benefícios que o emagrecimento vai te trazer. E aí, cada vez que você pensar assim, será que eu posso tomar uma taça de vinho? Aí você fala assim, qual é o benefício de hoje negar uma taça de vinho? O que vai me trazer? Por quê? Porque a taça de vinho chama um petisco, o petisco chama uma outra taça de vinho. E assim vai. Se você ainda não tem esse controle de pegar uma tacinha de vinho assim e tomar de boa, curtindo e tudo mais, e você vai sempre puxar uma coisa e puxar outra coisa, então ainda não tá na hora de você tomar o vinho. Tá na hora de agora você construir essa trilha para o dia que você quiser e combinar com você, falar, hoje eu vou tomar minha taça de vinho, porque hoje isso não me controla mais. Hoje eu tenho esse controle. O seu prazer está em outro lugar. O seu prazer tá Tomar uma taça de vinho ou não vai ser irrelevante. Seu prazer não vai estar no vinho que você vai tomar. Por mais que você fale assim, mas Leandro, eu vou tomar um vinho de 200 euros. Não tem problema, porque a gente não toma um vinho de 200 euros sozinho. A gente não toma um vinho de 200 euros pelo sabor do vinho. Claro, tem uma parcela aí de enólogos, sabe? Nada é 100% na vida, entendo o que eu tô falando. Mas a gente não faz essas coisas simplesmente pelo paladar. Sabe por quê? Responde pra mim, quanto tempo dura o prazer do paladar?
segundos. Tem um estudo que fala que a mulher, porque o estudo foi feito com mulheres, a mulher que come uma colherada, um bolo de chocolate, sabe, uma mulher chocolatra, que come um chocolate, e um bolo de chocolate, a última garfada, quando ela dá a primeira garfada, ela tá feliz, dá um pico de prazer, e esse pico vai subindo enquanto tem bolo. A hora que ela coloca a última colherada do bolo na boca, antes dela pousar a colher, começa um pico de queda, de arrependimento, de sentimento de frustração. Olha quanto tempo dura. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a governar sobre o nosso paladar. Nosso paladar é importante. A gente precisa de ajudar, de trazer o paladar como um aliado nosso, e não como um vilão. Olha lá, ó, é a pior sensação. Você foi escravizado pelo seu paladar. São microsegundos de prazer para praticamente uma vida inteira de arrependimento, né? De tristeza, de fracasso, de lamúria, sentimento, sabe? de fracasso mesmo, né? Sentimento de fracasso. Olha, a Ellen falou assim que vencer a obesidade é um grande feito e não muda só o corpo, que é um restart, quase que é um nascer de novo. Acredito que é um restart, quase que um nascer de novo. É isso mesmo. E você não tem ideia do que te espera nessa vida aqui, ó. Nessa vida plena, nessa vida aqui abundante, nessa vida de sucesso, de céu, onde você senta que nós estamos aqui agora numa sorveteria. Nossa, verdade. E o moço trouxe o cardápio, o que a gente quer, e nós pedimos aqui, ó, uma água, porque a gente só quer uma água mesmo. Entendeu? Eu vou pedir um café já, sem açúcar. Um café sem açúcar, mas a gente não quer comer nenhum daqueles doces que estão ali no cardápio. E a gente tá aqui desfrutando de uma paisagem, as meninas brincando aqui no parquinho. Daqui a pouco a gente vai dar uma andada na praia, vai conversar um pouco. Isso vai fortalecendo a nossa mente. A mente que toma decisões sábias, a mente que constrói um caminho forte, novas conexões fortes, que você não se rende a qualquer coisa, você não se rende a qualquer desejo, sabe? Então é importante você dizer não. Mas Amanda, vai ser sempre assim, né? Eu vou conseguir dizer não para sempre? Não. No começo você não vai conseguir dizer não. No começo você vai cair no hábito antigo. É normal. Então se perdoa. Nossa. Vou falar isso bem pertinho, gente, de você. Isso é muito se perdoa importante. por Fala isso. mais pertinho, você tá linda, benzinho. Tô, né? Mas tá sem filtro, não posso falar muito perto. Então, assim, se perdoa, sabe por quê? Porque se você falhou, né? Se você cometeu uma falha, você tomou a decisão de construir esse novo trilho, mas tá difícil, eu sei que tá difícil. E eu vou falar uma coisa, os 15 primeiros dias de desintoxicação do carboidrato ruim, de desconstrução da sua mente, sabe? De fechar aquela trilha que você estava acostumada e falar, por aqui você não passa mais, agora vamos construir. É assim, é terrível, como isso é terrível. É terrível. Por isso que a gente precisa estar junto com pessoas que já passaram por essa trilha, que já construíram uma nova trilha, que já sabem como ensinar a você passar nessa trilha, que vai pegar na sua mão, não vai te deixar para trás. Vem cá, vamos levantar junto, vamos junto. I believe, estamos em construção, olha aí, ó. É isso, um dia de cada vez, é isso mesmo, e é só por hoje. Então, se você caiu em tentação, né, não deixa os seus pensamentos do mal, né, não deixa os seus pensamentos sabotadores te tirarem dessa nova trilha, dessa trilha que você tá começando essa a construir. Parede, sabe? Sim. Não deixa o pensamento explodir, porque 2 pensamentos que você tem, você já quer colocar dinamite nesse muro aí, explodir e voltar pro trilho. Sabe, o que a gente tem que aprender a fazer é reverter rápido a situação. Sabe, reverter rápido a situação. Isso é um superpoder que a gente tem que desenvolver. Então, assim, por exemplo, não aguentei, acabei caindo em tentação e comi o bolo. Aí você fala, tá bom, desculpa, eu me perdoo por isso, tá tudo bem, eu não preciso ser 100% perfeita. Eu sei que isso vai acontecer, mas vai chegar o dia que eu vou dominar todos esses sentimentos. Vai chegar o dia que eu vou dominar tudo isso. Então eu sou forte, eu sou corajosa, eu vou até o fim. Eu pego meu barquinho de novo e sigo na minha trilha. Por que é importante ter alguém que te acompanha nisso e anota? Porque isso daqui é um divisor de águas para você conseguir dar conta de fazer essa mudança de rota ou não. Quando isso acontece, que a gente tem pensamentos que a gente quer explodir aquele muro que foi formado para o nosso efeito sanfona, para evitar que a gente vá para o efeito sanfona, e a gente cai
nessa falha, né? Cai nesse fracasso. Primeira coisa, o caminho do sucesso é na direção do fracasso. Se a gente não fracassar, você pode ter certeza que você está no caminho errado. Você está no caminho da enganação. O resultado lá na frente vai ser pior. Então o fracasso faz parte do caminho certo. O que acontece? Quando a gente fracassa e a gente não tem suporte, a gente não aprende a lidar com as nossas frustrações. Então a primeira coisa que a gente faz, e olha, o que eu vou falar aqui, a gente só fala para as pessoas que compram o nosso acompanhamento. Compram uma mentoria ou um produto nosso de acompanhamento, mas anota. A primeira coisa que você vai aprender a fazer dentro de um programa com a gente é escrever qual foi o sentimento que você teve. E ninguém te fala isso. As pessoas podem até te falar, se perdoa, tal, mas como que eu resolvo isso para não passar mais por isso? Eu preciso de dar nome para isso, para esse vilão. Anota, fala qual foi o sentimento. Foi de autocomiseração, foi de vitimismo, foi de frustração, foi de alegria. Eu me sabotava muito quando eu estava muito alegre. Por quê? Porque eu passava o dia todo trabalhando, ralando pra caramba. No final da noite, antes de dormir, todo mundo já dormiu, eu ia lá na geladeira me presentear. Não era um sentimento ruim, era um sentimento bom. Só que anota isso para você aprender a lidar. Então vamos passar o exercício final dessa live de hoje para te ajudar e começar a se livrar do efeito sanfona de uma vez por todas. Então quando você... Deixa eu só ler essa daqui, ó. Sozinha eu já teria desistido novamente. Mas de mão dadas com Deus e com vocês, eu sei que a vitória é certa. Yeah! Muito bem, mais por Deus do que por nós. É? Então, olha só, vamos lá fazer o nosso exercício dessa live, tá? Então, existe dentro de você um diálogo interno. E você ouve as coisas boas e as coisas ruins a respeito de todas as situações que acontecem. Então, o que você vai anotar? Você vai pegar o seu caderninho ali perto de onde você anotou lá o controle da sua fome de ontem e você vai anotar quando eu não resisti a um alimento ou quando eu enfiei o pé na jaca, eu falei o que pra mim? Você vai colocar lá 3 pensamentos ruins que vieram na sua cabeça, 3 vozes que você ouviu ali quando você fez. Gente, vocês estão anotando? Faz um joinha ruim. aí. Faz um joinha se vocês estão anotando. É sério, isso é importantíssimo você tomar nota. O cérebro, ele funciona melhor, ele aprende mais quando a gente anota, tá bom? E quando você anota, você tem capacidade de mudar, sabe? Você tem capacidade de mudar. Eu aqui agora acabei de acabar um caderno, ó. Eu acabei de acabar um caderno das nossas lives, né? Afinal de contas, foram 22 até agora, mas antes tinham sido mais 7. quantas? 7. Mais 7 lives dá 29 lives. Então eu acabei com o caderno, já tive que começar outro caderno. Só que esse caderno, eles valem ouro, né? Eles valem ouro. Eu me lembro até que tinha um amigo meu, né? Que eu fiz muito curso no Brasil, sabe? Quando eu morei lá. Eu fiz curso de coach de emagrecimento, fiz curso de coaching de vida, de master coach, né? Nossa, fizemos muito curso, muito mesmo. E eu tinha muitos cadernos. E ele falou pra mim, Amanda, quanto você quer pelos seus cadernos? Nossa, é verdade, eu lembro lembra? disso, lembro. Porque realmente aqui tem ouro escrito aqui nesses cadernos, né? Mas tá tudo em forma de live, que tá aí, ó, pra vocês, disponível. Mas quem gostaria de ter acesso aos cadernos da Amanda? Fala pra mim, levanta a mãozinha assim, coloca assim, eu quero esse caderno. Ai, gente, pronto. Ó, eu vou mostrar. Olha aqui. Tem os desenhinhos ainda. Não, Leandro. Ó. Sério. Ó. Isso daqui não acaba, os exercícios, ó. tudo bonitinho, tá tudo aí. Aqui, ó, o quadrinho que ela vai passar pra vocês agora, ó. Cadê? Não, esse aqui, é o de ó. ontem, esse é o quadrinho de ontem. Ah, é? É. Mas olha aqui, ó que belezinha, ó. Tá tudo aqui. Tudo essa anotadinho. mente aqui é uma mente brilhante. Ela vai blindar a sua cabeça pra você poder desfrutar da sua vida, sabe? O que você mais quer? Fala, que tá anotado lá no quadro. O que eu mais quero é ajudar as pessoas a se preencherem do amor de Deus para não precisar descontar suas emoções na comida. Esse é meu sonho. Que você se preencha de tudo que você é e de tudo que você nasceu para ser e não precise mais descontar suas emoções na comida. Esse daí é meu sonho. Quando você fala assim, Amanda, eu sou livre. Eu agora como o que eu quiser e quando eu quiser. Pronto, eu aprendi a ser magra para sempre. A frase que eu mais quero ouvir é: eu nunca mais vou ser gordinha.
Esse é meu trabalho suado de todos os dias e é por isso que eu faço meus caderninhos aqui. Fala assim, eu sou tão cheio de mim mesma que eu não preciso me encher de nada, de comida. Então pronto, a gente precisa se encher disso, ó, de olhar o belo, contemplar o belo. Olha que maravilha, ó. Essa praia é linda. Tá frio, mas tá tudo bem, né? Tá frio? Pelo amor de Deus, tá 18 graus, que frio. Frio eu quero. Ai, gente, sério. Mas o nosso olho, ele gosta de contemplar o belo. Olha, quando a gente contempla o belo, olha que belezinha aqui, ó. Olha a cola. Cheia de areia. Ai, meu Deus, tá mesmo. Nossa. Agora vamos lá, vou passar os exercícios pra vocês pra gente poder finalizar. Vem cá, filha, olha aqui pra mamãe. Toma uma aguinha aqui, a mamãe tá terminando. É mais um minutinho, tá bom? Mais um minutinho só, prometo. Só pra terminar de passar o exercício aqui pro pessoal, tá? Vai lá, Tata vai brincar um tiquinho mais com você. Pronto, então vamos lá. O nosso exercício, então. Oi, amiga! O nosso exercício da live de hoje. Então, vocês vão pegar ali no seu caderninho e vocês vão escrever ali quando eu enfio o pé na jaca. Ou seja, quando você comeu alguma coisa hoje, né? Ou algum dia desses próximos dias que aconteceu. Ou você pode fazer um exercício com algo que aconteceu já agora, há pouco tempo. Eu lembro daquele dia que eu enfiei o pé na jaca. O que você pensou? Você coloca lá 3 pensamentos. O que você disse pra você mesma? Tá? Eu não quero te induzir a nada, mas pensa naquilo que você disse pra você mesma. Olha, você não consegue mesmo emagrecer, você não consegue resistir, tá aí comendo de novo, amanhã você vai ver o resultado na balança. Não sei, quais são as coisas negativas que você pensou e falou pra você mesma. Então você vai anotar 3 coisas. E depois você vai anotar 3 diálogos novos que você vai dizer pra você toda vez que você cometer um deslize, né? Então, nessa mesma vez que você percebeu que cometeu ou lembrou que cometeu esse deslize, você vai colocar 3 pensamentos que você vai falar, ou seja, um diálogo positivo que você vai falar pra você mesmo, pra reverter esse sentimento negativo que esse diálogo ruim trouxe pra você, que esse diálogo negativo, essa voz negativa que falou a seu respeito, tá bom? Então você vai falar, por exemplo, tudo bem, eu deslizei hoje, mas não tem problema, eu já ajustei aqui, eu sou forte e corajosa, eu não desisto nunca, desistir não é uma opção, né? Eu vou até o fim, eu sou forte e corajosa, eu vou até o fim. Então pega aí 3 frases que você lembra que aconteceu quando você deslizou e comeu o que não devia, porque você sabe que aquilo não vai contribuir para o seu emagrecimento, ou para sua vida nova, para sua vida plena, né, que é melhor ainda. E 3 coisas que você vai dizer para você para reverter. Então é o pensamento sabotador que você tem, 3 pensamentos sabotadores que você teve a seu respeito e 3 pensamentos funcionais. Funcionais por quê? Porque eles funcionam. Porque eles vão reverter aquele quadro negativo que você sentiu. E você pode fazer isso todas as vezes que você cometeu um deslize. Até que vai chegar uma vez que você não vai cometer o deslize. E aí você vai colocar lá. Sobre quais coisas eu me alegro hoje. Nossa. Sobre quais coisas eu me alegro hoje. Quais hoje foram as coisas que eu grata. fiz hoje que eu sou grata e feliz porque eu consegui. Certo? Então, retomando. 3 pensamentos sabotadores quando você enfiou o pé na jaca. E 3 diálogos que você vai fazer, 3 pensamentos funcionais que você vai reverter esses 3 pensamentos sabotadores. E depois você vai escrever uma frase que você é grata por você ter feito algo positivo. E vai descrever qual foi essa coisa positiva. Por exemplo, vim numa sorveteria e pedi uma água. Tchim-tchim. Tchim-tchim. A saúde de vocês? Quem tira um print aí ó, da gente aqui ó, e compartilha, vai ganhar uma foto do caderno. Né? Ai, fogo. Certo, gente? Então, essa é a construção da nossa nova trilha, dizendo adeus para o efeito sanfona. Tá bom, lindos? Ó, beijo grande pra vocês. Obrigada por estarmos juntos. E 9 horas da noite, hoje tem sobre... Você lembra o tema de hoje? Lembro. Leandro vai pesquisar aqui pra já falar pra vocês. Já falo aqui. Rapidez, já tá agora, ligado, Rapidez. já tá aqui, ó. Não, já tava ali. Ali aonde? Agora já saiu. Volta lá. Desculpa, Benji. Tá desculpado, Benji. Deixa eu ver aqui, rapidão. Rapidão, aguenta aí. gente, Primeiro aguenta de tudo, aí, coloca vai, aí se vocês têm pergunta. Vai. Daqui. Calma, pergunta, fala com eles aí, ó. Pergunta, falando. tem perguntas, tem E aí, dúvidas. gente, vocês estão animados?
A gente é meio maluquinho, né? Dúvidas, perguntas? Nutrientes, hidrato já foi, proteína foi 9. ontem. Micronutrientes. Micronutrientes. Então hoje nós vamos Aquela entrar um pouquinho aí. tem um detalhe aqui, ó. Quem aqui já abriu a geladeira e ficou olhando assim, a geladeira cheia e falou assim: nossa, eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Então hoje Se nós você vamos já entender passou essa por isso, você vai sensação. resolver de uma vez por todas esse problema. Então pronto. Beijo grande pra vocês e até mais tarde. Tchau!